Boa noite, pessoal. Que bom estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Espero que você esteja na santa paz do Senhor e que esteja sob o cuidado do Senhor, tanto você como sua família. Nós estamos iniciando mais um culto, mais um evangelismo virtual ali para estudarmos a palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco e também convidar outras pessoas para assistirem também. Que bom que você está aqui. Vamos começar o nosso culto de hoje, nosso bate-papo, estudo da palavra de Deus, com um hino que nos traz bastante, assim, esperança, motivação espiritual, né? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, compartilhar o som também, para ficar um som bacana. O hino Além do Rio. Você que sabe, canta junto.
Amém. Que hino lindo, né, queridos? Que hino maravilhoso. Saber que além do rio nós temos um céu aguardando por nós, um novo céu, uma nova terra. E eu quero estar nesse novo céu e nova terra, e eu quero que você esteja lá também. Amém? Nós vamos fazer aqui nossos pedidos e agradecimentos agora. Eu peço que vocês escrevam aí qual o seu pedido, o seu agradecimento. Nós temos um grupo de pessoas que estão orando por vocês. Nós temos também 3 grupos especiais no nosso distrito, que são os Calebs. Os Calebs são ali no nosso distrito cerca quase de 80 Calebs ali, 70 Calebs mais ou menos, que são jovens da igreja que estão trabalhando incansavelmente para ajudar o próximo, arrecadando alimento, levando sopa, levando marmita, doando sangue, ajudando o próximo, sabe, de forma assim intencional. E esses queridos jovens dos Calebs estão também acompanhando conosco aqui, estão lendo seus pedidos e seus agradecimentos, estão intercedendo por vocês também, tá? Então, deixa aí o seu pedido, deixa o seu agradecimento, e nós vamos estar orando por vocês. Não só eu, mas uma equipe grande por trás desse programa virtual que estamos fazendo do Estudo da Palavra de Deus. E lembramos de estarmos orando sobre os pedidos de sempre, né? Pelos profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os nossos governantes, orarmos por aqueles que estão adoentados com o coronavírus ou outra doença, orarmos pelas famílias enlutadas, não cessemos de orar por essas pessoas, tá bom? Nesse momento, quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com o Senhor. Pai, nós agradecemos porque estamos mais uma vez reunidos para estudarmos Tua Palavra, na certeza que o Senhor irá nos instruir mais uma vez nessa noite. Mas antes do estudo, Pai, queremos rogar ao Senhor que o Senhor receba cada pedido que está sendo escrito agora, receba também os pedidos que estão nos corações e atende-nos, ó Pai, em nossas necessidades. Que o Senhor, ó Pai, ajude que esse período de pandemia possa passar logo, que o Senhor ajude, ó Pai, que os profissionais de saúde tenham força e vigor para continuarem combatendo essa doença, que o Senhor dê ânimo e força para aqueles que estão adoentados, que eles possam se recuperar, e que o Senhor dê força, ó Pai, e consolo àquelas famílias que perderam seus entes queridos, que eles têm esperança de encontrar seus queridos na manhã da ressurreição. Que o Senhor agora nos dê o teu Santo Espírito para ajudar-nos a compreender a lição de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nosso tema de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, é um tema muito interessante, um pouco controverso, porque muitas pessoas falam assim, muitas ideias estranhas com relação à morte, né? Hoje nós vamos falar sobre podem os vivos falar com os mortos? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Alguns acham que a pessoa morre, vai para o céu. Outros acham que morre, vai para o inferno. Outros acham que fica ali no meio termo. Agora, o que a Bíblia realmente fala sobre as pessoas quando elas morrem? Alguns falam que a pessoa morre e se reencarna, né? Mas o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto é o que nós vamos estudar hoje. E neste momento eu quero convidar você, nosso amigo que não é do distrito da Vila Nova Cachoeirinha, você é muito bem-vindo e é muito importante que você compartilhe a mensagem que vai começar agora. Algum amigo seu que está aí, ó, zanzando pela internet, quando vê o seu compartilhamento, vai assistir essa mensagem vai trazer esperança ao coração dele. Você, nosso amigo do distrito de Vila Nova Cachoeirinha, nosso irmão, nós temos um projeto especial para vocês, então essa é a hora de você compartilhar essa mensagem aí, porque muitos amigos que estão próximos de nós na Vila Nova Cachoeirinha vão receber esperança dos altos céus com essa mensagem de hoje. Você, nosso amigo que faz parte do grupo dos Calebs, que está aí, ó, você, nosso jovem, valoroso, exército cristão, compartilhe agora a mensagem aí, tá? Compartilhe porque os seus amigos também de escola, de faculdade, os seus amigos jovens também vão ter contato com essa mensagem e o coração deles vai se encher de esperança, tá bom? O que acontece com a pessoa quando ela morre? E quando a pessoa morre, dá para conversar com ela? A pessoa morre, ela vai para o céu? Ou vai para o inferno? Ou para um purgatório? Ou a pessoa fica se reencarnando? Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos falar nessa noite? Primeiro ponto, queridos, nós temos que entender é que a morte é um problema de todo ser humano. A única certeza que nós temos nessa vida é que se Jesus não voltar, todos iremos morrer. Mas nós precisamos entender o seguinte, que Deus não criou o ser humano para a morte. Deus criou o ser humano para viver eternamente.
A morte, ela é uma intrusa no relacionamento do ser humano. E a morte, ela vem por causa do pecado, né? E assim como o pecado é intruso, o pecado trouxe outro intruso que é a morte. Mas nós louvamos a Deus porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E logo Jesus vai voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e estaremos com Cristo para todos sempre, para nunca mais termos risco de morrer, nunca mais termos risco de doença nem nada, vivermos eternamente com o Senhor. E a tônica do estudo de hoje é essa: é entendermos na Bíblia o que a Bíblia fala sobre a morte e qual é a esperança nessa questão desse grande problema que o ser humano enfrenta, que é a morte. Qual é a esperança que nós temos? Romanos 5, versículo 12, diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Como todos pecaram, todos morrem, tá? Então, por um só homem, Adão, o pecado e a morte veio para toda a humanidade. Todos nós somos descendentes de Adão, todos nós já recebemos a natureza pecaminosa, todos nós pecamos e todos nós, se Jesus não voltar, morreremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós agradecemos, né, porque Jesus, mais uma vez eu falo e não me canso de repetir, Jesus na cruz venceu o pecado e a morte, e a vitória dele é a minha e a sua também, amém? Agora, como que eu posso entender a morte? A maneira de entender a morte, biblicamente falando, é você entender a vida. Se eu entender como que Deus trouxe-nos a vida, eu posso entender como que é a morte. A vida é uma continha de matemática, né? Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Olha o que diz lá Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, fez um boneco de barro e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos voltar aqui, ó. Então Deus formou um boneco de barro, pó da terra, e ele soprou no nariz desse boneco, que era Adão, o fôlego de vida. Boneco de barro mais fôlego de vida igual a alma vivente. E aqui vale explicar uma coisa, viu, queridos? Biblicamente falando, nós não temos uma alma dentro de nós. Biblicamente falando, nós somos uma alma. A alma vivente é um ser vivo, é uma pessoa, né? A palavra aqui traduzida como alma vivente é a palavra hebraica nefesh. E nefesh significa ser vivo, um ser vivente. Vejam que no português antigo, alma se referia à pessoa. Tem um jornal muito antigo, né, que diz assim, ó, haviam 120 mil almas no Maracanã, num jogo lá. O que são 120 mil almas no Maracanã? Almas penadas? Não, 120 mil almas eram 120 mil pessoas. Mas com o tempo, essa palavra alma, que significava pessoa, foi começando a ter assim uma conotação religiosa, distorcida, e as pessoas começaram a achar que alma era algo que saía do corpo. E isso não é bíblico e nem é o significado da palavra alma. Alma é um ser vivente, tá? Continuando aqui, então a vida, gente, nós falamos lá, é o boneco de barro mais fôlego de vida, igual a alma vivente, um ser vivente. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. A energia elétrica sozinha, ela não dá luz, certo? A lâmpada sozinha também não dá luz. Mas quando você junta energia elétrica mais lâmpada, forma o quê? A luz. Então, energia elétrica mais lâmpada igual a luz. Assim também é com relação à vida, né? Boneco de barro sozinho está vivo? Não. O fôlego de vida também, sozinho, o sopro ali, está vivo? Não. Mas quando Deus junta o boneco de barro mais fôlego de vida, se torna um ser vivente, uma alma vivente. É uma explicação aí de como surge a vida. É bem simples, né? Agora, o que ocorreria com a alma vivente, o ser vivente, se desobedecesse? Gênesis 2, 16 e 17, olha que a palavra do Senhor nos diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo: se desobedecer, vai morrer. Se desobedecer, vai morrer.
Agora, que mentira introduziu Satanás acerca da morte? Gênesis 3, verso 4. A serpente, Satanás, disse à mulher: é certo que não morrereis. Percebam a astúcia de Satanás, queridos. Deus disse: certamente morrerás. Satanás vem e diz: certamente não morrerás. Ele colocou só um não ali e mudou toda a ideia do que Deus disse sobre a morte. Deus diz: certamente morrerás. Se desobedecer, vai morrer. Satanás diz: se desobedecer, não vai morrer. E percebam, queridos, que essa mentira que o diabo usou lá no Éden, ele levou Eva a comer do fruto e pecar, levou Adão a pecar. E alguns falam assim: mas Adão e Eva comeram o fruto e não morreram. Espiritualmente, eles morreram ali. E Deus manteve eles vivos para salvá-los depois, tá? Eles continuaram vivos fisicamente, mas espiritualmente eles haviam morrido. Né? E depois, com o tempo, eles morreram também fisicamente, né? Ou seja, a morte chegou para eles de um jeito ou de outro. Mas aí Jesus, ele veio nesse mundo para salvar, desde Adão até o último que viveu nesse mundo, que aceitar Jesus como Salvador. Mas veja, a mentira de Satanás, ela foi muito astuta. Certamente não morrerás. E essa mentira, Satanás, ele continua usando ao longo da história, e ele usa muito hoje, dizendo em diversas religiões: certamente não morrerás. A teologia da imortalidade incondicional da alma, onde a pessoa acha que, independente do que ela fizer ou deixar de fazer, ela vai viver eternamente. Alguns falam assim: não importa o que eu faça, se eu vou para o inferno, eu vou viver eternamente, se eu for para não sei onde, eu vou viver eternamente, se eu ficar reencarnando, eu vou viver eternamente. E isso é uma mentira satânica. Porque a Bíblia diz assim que ao homem está assim determinado viver uma vez. Depois disso, a morte. E depois da morte, a Bíblia fala da ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Uma ressurreição para a salvação e outra para a perdição eterna. Então percebam, queridos, que Satanás ele torce a palavra de Deus e tem levado hoje muitas pessoas a acreditarem que de uma maneira ou de outra vão viver eternamente. E não é bem assim. A Bíblia diz que a vida eterna é somente em Cristo Jesus, para aqueles que aceitarem Cristo Jesus. Para aqueles que rejeitarem Jesus como Salvador, a Bíblia diz que eles receberão a morte eterna, deixarão de existir para sempre, tá? Então, não seja presa desse engano de Satanás, que ele tem levado milhões de pessoas ao engano, à perdição. Com este, é certo que não morrereis. Ao desobedecer a Deus, o que ocorreu com a alma vivente, o ser vivente? Olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. No caso, almas são pessoas. Então, como a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, Deus diz, é minha. E ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. E isso aqui, gente, faz um bum na cabeça daquele que acredita que a alma é eterna, porque a Bíblia deixa bem claro, a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Biblicamente falando, nós não temos uma alma dentro de nós. Biblicamente falando, nós somos uma alma, um ser vivente. Então, a pessoa que pecar e morrer no seu pecado, morrerá, se perderá, tá? E o problema, viu, gente, não é pecar. Para o pecado, Jesus é a solução. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. O problema é a pessoa que pecou, e todos nós pecamos, né? E a pessoa ainda assim morrer em pecado sem aceitar Jesus como Salvador. Aí vai morrer eternamente, vai deixar de existir eternamente, tá? Agora, a pessoa que pecou, todos nós pecamos, mas aceitou Jesus como Salvador, Jesus pagou o preço pelos pecados dela e Jesus dará para ela a vida eterna. E eu quero essa vida eterna e eu creio que você também quer. Amém? Então, a alma que pecar, e essa morrerá. Agora, sobre a vida, então, é boneco de barro mais fôlego de vida igual a ser vivente. Agora vamos começar a entender um pouquinho a morte. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja o que Deus está dizendo aqui, que quando a pessoa morrer, ela é pó e voltará ao pó. E realmente, quando a pessoa morre, ela vai virar pó. Tá? Se a pessoa for cremada, sobra o que da pessoa? Pó. Olha o que diz Eclesiastes 3, verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus, o fôlego de vida, né? Volte a Deus que o deu. Então, a vida é boneco de barro mais fôlego de vida igual a ser vivente. O que é a morte? A morte é um ser vivente menos fôlego de vida, sobra só o boneco de barro. Tá? Então, assim, Deus formou o boneco de barro e Deus soprou na narina de Adão o fôlego de vida e Adão se tornou um ser vivente. Na morte, Deus faz isso aqui, ó. A pessoa está lá vivendo e ele faz... recebe o fôlego de vida para si de novo e tomba o corpo, que vai virar pó. O fôlego de vida volta inconsciente para Deus, a Bíblia deixa bem claro isso, e o pó volta inconsciente para a terra. Então, a pessoa que morreu, fôlego de vida foi para Deus inconsciente, a pessoa foi para o pó da terra inconsciente, e ela jaz no esquecimento, jaz ali, sabe, dormindo. A Bíblia fala sobre dormindo, a gente vai ver esse texto já já. Aguardando uma das ressurreições. E a Bíblia fala de duas ressurreições. Ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a destruição eterna, tá? Se a pessoa aceitou Jesus, ressurreição da vida eterna. Se a pessoa não aceitou Jesus, ressurreição para a destruição eterna. Mas ficou claro o que é a morte? O fôlego de vida volta para Deus, o pó volta à terra e a pessoa deixa de existir. Simplesmente isso. Continuando aqui, a palavra grega para inferno, ela é Hades, no grego, e Sheol, no hebraico. Mas tanto Hades como Sheol significa sepultura. Ou seja, inferno na Bíblia não é essa ideia que eles emprestaram da mitologia, sabe, de filosofia, dizendo que a pessoa fica queimando eternamente. Não é isso. Biblicamente, inferno é sepultura. A tumba, sepulcro, isso é inferno. Hades, Sheol, ele tinha que ser traduzido como sepultura. E inferno, então, seria sepultura, tá? E cemitério. Cemitério vem do grego koluniplon, que significa dormitório, lugar onde se dorme, lugar onde os mortos dormem. Então, cemitério é um dormitório de mortos que estão dormindo, aguardando uma das ressurreições. Se é cristão, aguarda a primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Se não é cristão, aguarda a ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação eterna, tá? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá bom? Como que Jesus e a Bíblia encaram a morte? João 11, versos 11 a 14, depois 43 a 44. Olha como que Jesus encarava a morte. E isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vale a pena você ler João 11 inteirinho, tá? Lázaro estava doente, mandaram avisar Jesus, Jesus se demorou, e quando Jesus estava indo, Lázaro já tinha morrido. E Jesus se refere à morte de Lázaro como se ele tivesse dormido. Um sono. É assim que Jesus encara a morte. Um sono. E é assim que a Bíblia fala da morte. Bem-aventurados que dormem no Senhor. E por várias maneiras a Bíblia diz aqueles que dormem, chamando a morte de um sono. E veja que Jesus falou, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos acharam que ele estava dormindo ali, o sono normal. E Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Quando Jesus chega lá, Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. E ele fala para tirar a pedra do sepulcro. E quando fala para tirar a pedra do sepulcro, as irmãs de Lázaro dizem, mas Senhor, 4 dias, está fedendo, está em decomposição. Mas mesmo assim Jesus fala, tira, porque eu vou despertá-lo. E olha o que diz os versos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Percebam, queridos, que Jesus não fala assim, Lázaro, desce do céu. Nem Lázaro, sobe do inferno. Até porque outra coisa, viu, queridos? Se Lázaro já estivesse no céu, nas bem-aventuranças, Jesus trazer ele de volta para a terra, isso não seria um milagre. Isso seria uma tragédia, né? Outro ponto, Lázaro, ele sai da sepultura, ele estava lá 4 dias morto, hein? 4 dias morto.
Ele fala alguma coisa do que viu além da morte? Não. Lázaro, quando ressuscita, ele achava que estava na cama dele, no quarto dele. Ele não sentiu o tempo passar. Ele nem sabia que tinha morrido. Lázaro, então, ele não conta para ninguém o que viu além da morte. Por quê? Porque ele dormiu. Outro episódio interessante está aqui, ó, em Mateus 9, 24 a 25. A filha de Jairo estava doente e ela morreu. E Jesus chegou lá para ressuscitá-la. E vejam só o texto bíblico. Jesus disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Olha Jesus chamando a morte de quê? De sono, né? Está dormindo. E riam-se dele, as pessoas que estavam na casa. Começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque sabia que ela estava morta. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E ele entregou a menina vivinha para os pais. Então, biblicamente falando, a morte é o quê? Um sono. A pessoa está inconsciente. A pessoa não sente o tempo passar. Para a pessoa que morreu, não importa se vai demorar 10, 20, 30, 50, 100 anos para Jesus voltar. Para ela é como se ela tivesse dormido ontem e acordado hoje. Conta-se a história de uma jovem que sofreu um acidente e ela ficou em coma por 4 dias no hospital. Quando ela recobrou a consciência, ela quis continuar a conversa que ela estava tendo no momento do acidente. E veja, ela acordou e não sentiu 4 dias passar, porque estava em coma, estava dormindo. E ela quis continuar a conversa. Assim também com as pessoas que morrerem, né? Então, imagina a pessoa ali dirigindo um carro e vai bater de frente com um caminhão e ela morre. Passa-se esses 50 anos, Jesus volta. Quando a pessoa acordar na sepultura, Jesus chamá-la de volta, ela vai assim, que susto, aí ela vai sonhar que tinha batido num caminhão, tudo, ela não vai entender o que aconteceu. Depois ela vai ver que está saindo da sepultura e fala, não foi sonho, realmente eu bati num caminhão. Ou imagina alguém estar conversando ali no almoço de família e infarta, um infarto fulminante. E a pessoa está conversando sobre alguma coisa, quando ela ressuscitar na volta de Jesus, ela vai querer continuar essa conversa. Vamos supor que passaram 50 anos até Jesus voltar, 20 anos até Jesus voltar, 10 anos, não importa quanto tempo. Tá? A gente não precisa marcar data. E não importa se Jesus vai demorar 10, 5, 20 anos para voltar. O importante é que você e eu estejamos prontos. Amém? Mas vejam, a pessoa morreu, infartou ali, conversando. Quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar continuando aquela conversa. Só que ela vai ver que está num lugar estranho, vai ver que está na sepultura, e aí vai ter ciência que morreu. Então, a pessoa que morreu, ela não sabe nada. A memória dela está no esquecimento. Ela está ali, ó, dormindo no pó da terra e não sente o tempo passar, tá? Podem os mortos intervir no que fazem os vivos? Eclesiastes 9, 5 e 6. Vejam o que a palavra de Deus diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento, tá? Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Percebam, queridos? A pessoa que morreu, a memória dela jaz no esquecimento, não sabe coisa nenhuma, não pensa nada, não sente nada, não sente amor, não sente ódio, não sente inveja e não volta. Aí alguns falam assim, mas pastor, e aquelas pessoas que dizem que veem o querido que morreu? Veem alguém que morreu? Essas pessoas estão mentindo? Elas não estão mentindo. Mas a pergunta é, será que ela está vendo o querido que morreu mesmo? Ou alguém se passando pelo querido que morreu? Guarda aí essa pergunta já já e a Bíblia vai responder quem é que a pessoa vê, quem é que a pessoa conversa, de quem é que a pessoa recebe carta, né? É do querido que morreu ou de alguém se passando pelo querido? A Bíblia vai mostrar essa resposta já já. Guarda aí essa pergunta, tá bom? Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, você tem projeto, tem sonho, você quer fazer uma coisa, sabe, se dedica a isso. Faz conforme as tuas forças. Por quê? Porque no além, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quer fazer alguma coisa? Faça enquanto está vivo. Quer casar? Case. Quer trabalhar? Trabalhe. Quer viajar? Viaje. Você quer amar? Ame.
Tudo que quer fazer, faça enquanto está vivo, porque morreu, acabou. Não tem obras, não tem projetos, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada. Na morte, você estará num sono profundo, aguardando a ressurreição em Cristo Jesus. Agora a perguntinha: quem são os espíritos dos mortos que aparecem em alguns lugares para algumas pessoas? Olha o que a Bíblia diz, queridos. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, para enganar, se possível, até os escolhidos. Olha o que diz 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Lembra, queridos, que Satanás enganou Eva e vem enganando o povo ao longo dos anos, dizendo: é certo que não morrereis? É uma estratégia de Satanás dizer que os que morreram não morreram. Eles estão num estágio superior de vida, eles estão num outro lugar e eles podem se comunicar em alguns cantos aí com as pessoas. A estratégia do diabo é porque a pessoa, quando ela perde um ente querido, ela está sofrida, o coração magoado, o coração ferido. E o ser humano, ele gosta de alívio imediato. Lembra daquele comercial? Tomou Doril, a dor sumiu? O ser humano quer assim, o ser humano não quer uma cura que demore. O ser humano quer imediatamente. Então, Satanás, sabendo que o ser humano é assim, imediatista, o que ele faz para enganar as pessoas? Primeiro, ele espalha a mentira que a pessoa não morre, que a pessoa está viva em outro lugar. E segundo, agora ele começa a espalhar o quê? Espalhar a mentira de que a pessoa pode conversar com o morto. Em alguns lugares, a pessoa conversa com o morto. E aí a pessoa fala, mas era a voz dele, do meu querido. Escreveu uma carta e era a letra dele. E falou particularidades que só eu e ele sabíamos. Queridos, isso não prova nada. Sabe por quê? Humoristas imitam a voz dos outros. Imitam a voz do Silvio Santos, Bolsonaro e por aí vai. Se humoristas, seres humanos, imitam a voz dos outros perfeitamente, imagine Satanás imitando a voz de quem morreu. A carta, que é a letra mesmo, a letra, né? As pessoas falsificam assinatura e falsificam letra. Se o ser humano consegue falsificar assinatura e letra, imagine Satanás. Pode falsificar a letra. Pastor, mas contou detalhes que era só meu e dele. Ninguém mais sabia. Satanás nos estuda 24 horas por dia. Ele sabe tudo a nosso respeito e ele sabe o que usar para nos enganar e enganar os outros. A Bíblia, ela deixa bem claro. A Bíblia fala para não consultar os mortos, não ir atrás de necromantes, não ir atrás de feiticeiras. A Bíblia, ela fala bem claro que os espíritos que aparecem lá não são espíritos dos mortos, são espíritos demoníacos, são Satanás personificado na pessoa que morreu. Tem a história do rei Saul, que Samuel havia morrido, ele procura uma necromante e pede para vir Samuel, para ele conversar com Samuel. E realmente a necromante traz Samuel. O rei Saul está vendo Samuel, está conversando com Samuel, mas a Bíblia deixa bem claro que não era Samuel. Samuel estava morto no pó da terra, Samuel não podia voltar, a Bíblia diz que não volta. E a Bíblia deixa bem claro que era Satanás se passando por Samuel e levou o rei Saul à destruição. Vejam, queridos, assim como foi lá no passado, quando a Bíblia mostra esses episódios que são espíritos demoníacos, hoje também, quando a pessoa, um morto aparece para alguém, a Bíblia deixa bem claro, é espírito demoníaco. São os anjos maus que fazem isso para enganar as pessoas. E outra coisa, quando as pessoas começam a ter contato com esses anjos maus na forma dos queridos que morreram, elas passam a acreditar mais ali nesses queridos que morreram do que na própria Bíblia. Algumas pessoas começam a achar que essas pessoas que morreram são como se fossem anjos guias que ficam cuidando delas e elas passam a acreditar mais neles do que em Deus e na própria Bíblia. E isso vai levá-las à perdição. Satanás não dá ponto sem nó. O que ele faz é para procurar destruir a pessoa, tá? Continuando aqui, queridos. Os mortos, a Bíblia deixa bem claro, não louvam a Deus, não podem voltar à sua casa e não podem aprender. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui, ó. Salmos 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Quer louvar a Deus? Enquanto está vivo. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Só vai sair de lá na ressurreição. Antes da ressurreição, não. Jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa.
nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Veja, a pessoa que morreu, ela não volta à casa dela. Ela está ali no sepulcro dormindo, na sepultura dormindo. Mas, pastor, e essa história de casa assombrada, de espírito que volta para casa, não sei o quê? A Bíblia diz que são espíritos demoníacos. São os demônios que se fazem passar pela pessoa, e aí diz que a casa é mal assombrada, que o espírito está lá ainda, mas são espíritos demoníacos, tá? Porque a Bíblia diz, os mortos nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Está no esquecimento. Isaías 38, versos 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Lembra lá? Os mortos não louvam a Deus? Quer louvar a Deus tem que estar vivo. Não esperam em tua fidelidade os que desce a cova. Quem está na cova não espera nada, está dormindo, tá? Agora, os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. Então, aproveite enquanto está vivo para louvar a Deus, para buscar a Deus. Queridos, nós temos uma vida para viver. E nesta vida que nós temos para viver, nós temos um céu a ganhar e nós temos uma morte eterna a evitar. É nesta vida que eu ganho o céu e a vida eterna, ou eu recebo a morte eterna. Aceitando Jesus como Salvador e andando com Jesus, eu recebo a vida eterna. Agora, rejeitando Jesus como Salvador, eu recebo a morte eterna. Mas é uma vida só que temos para viver. E nessa vida, nós estamos selando o nosso destino eterno. Se é vida eterna ou morte eterna. Há esperança para os que morreram? Hebreus 11, 39 a 40 diz assim, ó. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os que morreram, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que Paulo está dizendo aqui? Os que morreram não foram na nossa frente para o céu. Tá? E aqui eu quero levar vocês a raciocinarem um pouquinho. Essa ideia de que a pessoa morre e vai para o céu, ela não é bíblica e não faz sentido. Porque imagine só, a pessoa está lá no céu e vendo aqui os queridos sofrendo, vendo os queridos passando aperto, dificuldade, ela ficaria triste no céu. E o céu não é lugar de tristeza. Outro ponto. Se as pessoas morressem, fossem boas e fossem direto para o céu, não faria sentido nenhum a ressurreição. Imagina, tá todo mundo no céu lá e Jesus diz, pessoal, todo mundo volta para a sepultura que eu vou voltar à terra para ressuscitar vocês, para trazer vocês para cá. Não faz sentido. Se estivesse no céu, já ficava lá. O que faz sentido é que a Bíblia diz, a pessoa está no pó da terra, no esquecimento ali, sem pensar em nada, aguardando a ressurreição. E aqui o texto diz, ó, para que eles, os mortos, sem nós, né, eles sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles não foram na nossa frente para o céu. E depois nós vamos ver um texto aqui de que nós também não vamos na frente deles para o céu, tá? Então, essa ideia de que a pessoa morre e vai para o céu direto não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido é a pessoa morrer e vai para o inferno queimar eternamente. Essa ideia de queimar eternamente, queridos, não combina nem com o amor e nem com a misericórdia de Deus, nem com a justiça de Deus. Deus, ele é todo amor e todo justiça. E essa ideia de que a pessoa morreu, vai para o inferno, está queimando eternamente, não combina com o amor de Deus. Porque imagina Deus no céu, para toda a eternidade ali, e sabendo que seus queridos, suas criaturas, pessoas que ele criou, estão queimando eternamente no inferno. Né? Não combina com o amor de Deus. E não combina com a justiça de Deus também. Por quê? Imagina só, a pessoa vive aqui 50 anos, pecou, errou, né? E a pessoa morre e foi má e não aceitou Jesus como Salvador. Aí a pessoa fica queimando eternamente no inferno por causa de 50 anos nessa vida. Isso não é justo. Se ela ficasse ali 50 anos queimando, ainda assim, mas a pessoa que vive 50 anos, ela não peca 50 anos ininterruptamente, tá? Então, assim, não faria sentido com a justiça de Deus, a pessoa que viveu 50 anos vai ficar queimando eternamente. Isso não é bíblico. Agora, a Bíblia diz que a pessoa será destruída, assim, no lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia diz, nós já estudamos esse assunto, que cairá fogo e enxofre do céu, por ocasião da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, e as pessoas queimarão como palha, assim, ó, e deixarão de existir. E essa morte eterna e as pessoas queimarem como palha e deixar de existir, isso combina com amor e com a justiça de Deus. Com amor, por quê? Porque Deus não vai deixar a pessoa sofrendo eternamente. Com a justiça de Deus, por quê? Porque a pessoa não aceitou Jesus, rejeitou Jesus, rejeitou a salvação, Deus não vai levá-la à força para o céu. E a justiça pede que o pecado seja destruído, e a pessoa que está agarrada ao pecado vai ser destruída com o pecado também. Mas veja, a Bíblia diz que queimará como palha.
E diz que não sobrará nem ramos, nem raiz, não sobrará nada. Virá, a Bíblia diz que vai virar pó debaixo dos pés. Então, veja, a ideia de que a pessoa morreu, foi boa, foi para o céu, não se sustenta nem pela lógica. A ideia de que a pessoa foi ruim e morreu, foi para o inferno, vai queimar eternamente, também não se sustenta pela lógica. Agora, o que faz sentido é o que a Bíblia fala. A pessoa morreu, está no pó da terra, aguardando uma das ressurreições. Morreu em Cristo, a primeira ressurreição, ressurreição da vida eterna. Morreu sem Cristo, a segunda ressurreição, a ressurreição onde recebe a morte eterna, tá? Aí alguns falam, pastor, aí o fogo eterno? Fogo eterno, gente, significa assim que é fogo de consequências eternas. Destruiu uma vez, destrói para sempre, tá? Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Você vai lá hoje, onde era Sodoma e Gomorra, na região do Mar Morto, você não vê fogo subindo lá e você não vê fumaça, mas foi destruída de uma vez por todas. Assim também o fogo eterno destrói Satanás, seus anjos, o pecado e os ímpios para todo sempre, tá? Não que vai ficar queimando eternamente. Isso não combina nem com o amor, nem com a justiça de Deus, tá bom? Então, eles, os que morreram em Cristo, não foram na nossa frente para o céu, não foram transformados antes de nós. E nós também não seremos transformados antes deles. Agora, qual é a esperança para aqueles que morrem, né? Isaías 26, verso 19 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Isaías está falando aqui porque ele sabia que ia descansar, né? Então está dizendo assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, tá? Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. E a terra dará à luz os seus mortos. A terra dará à luz os seus mortos. O que é a terra dar luz aos seus mortos? É isso aqui, ó, ressuscitarão. Quando é que os cadáveres, os cristãos, os que morrerem em Cristo viverão? Na ressurreição. E na ressurreição, a terra vai dar à luz os seus mortos. Porque os que morrerem em Cristo e estão nos cemitérios, eles sairão. Tanto é que quando Jesus voltar, ele vai bradar dos céus assim, ó, da terra os mortos quem te há, da mares os mortos quem te há. Quem morreu e está sepultado, vai ressuscitar da sepultura. Quem foi cremado, onde ele estiver as cinzas ali, irá ressuscitar. Quem morreu no mar, vai sair do mar, né? Então, a terra dará à luz os seus mortos. As pessoas que morrerem em Cristo reviverão. Então, há esperança para aqueles que morreram. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 13, do versículo 13 em diante. Olha o que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha aí de novo, ó. Morte, sono. Morreu, dormiu. Então, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Eu, como pastor, faço muitos funerais e eu percebo uma coisa: no funeral de cristão, as pessoas estão tristes, sim, perderam um ente querido, mas a esperança, sabe, é um alívio, é um bálsamo, sabe, é um conforto, a esperança da ressurreição. E eu já fiz funeral de não cristão, fui a funeral de não cristão, né? E olha, onde é não cristão é complicado. A pessoa não quer soltar o caixão, a pessoa quer pular dentro do túmulo junto. Por quê? Porque a pessoa acabou ali. E Paulo está dizendo: ó, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não ficar sem esperança como os demais. Tenha esperança. O cristão, quando ele olha para a morte, ele não vê só o túmulo, ele vê além do túmulo a ressurreição em Cristo Jesus. E Paulo aqui está falando para os Tessalonicenses isso aí, para olhar além da sepultura, a volta de Jesus e a ressurreição. Aí ele continua dizendo, ó: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Aqui, ó, dormem, os que morreram, Jesus vai trazer de volta. Eu perdi um grande amigo esses dias, o pastor Reginaldo. Olha, como dói o coração até agora, assim, sabe, aquela saudade. Mas a esperança é muito grande, porque eu sei que vou ver o pastor Reginaldo de novo. Eu sei que eu vou abraçar o pastor Reginaldo de novo. Eu sei que estarei com ele de novo. Eu já perdi vó, e tenho esperança que vou revê-los novamente. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, creia também que ele vai trazer de volta aqueles que morreram, aqueles que dormiram. Ele é poderoso. Jesus, quando saiu da sepultura, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz isso por quê? Porque para todos que morrerem em Cristo, ele vai ressuscitar estas pessoas para a vida eterna. Mas continuando aqui, Paulo diz, ó, aí, ora,
ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Lembra que nós lemos que os mortos não foram na nossa frente para o céu? Agora Paulo diz, nós não vamos na frente deles para o céu. Nós não vamos preceder os que dormem, os que morreram. Nós não vamos apressadinhos encontrar com Cristo primeiro, porque, chegamos vivos na volta de Jesus. Amém, se chegarmos vivos na volta de Jesus. Mas quando chegarmos à volta de Jesus ali vivos, olha o que Paulo diz que vai acontecer. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Eles não foram na nossa frente, nós também não vamos na frente deles. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vai ressuscitar aquele pai que a morte tirou de você, aquela mãe que a morte tirou de você, aquele avô que a morte tirou de você, aquele filho que a morte tirou de você, aquele amigo que a morte tirou de você. Eles irão ressuscitar. Os anjos vão reunir, nós já estudamos sobre isso, né? Os anjos vão reunir os salvos de todos os cantos da terra. A família humana vai se reunir de novo. Nós vamos abraçar os nossos queridos que a morte tirou de nós. E nós vamos, sabe, daquele abraço gostoso que é para nunca mais nos separarmos. Eu imagino você reunido com seu parente, com seu amigo, e diz que quando houver essa ressurreição, aquelas crianças pequenininhas que morreram, os anjos trarão ela no colo e vão entregar para a mãe. Imagina você que perdeu seu filho pequenino. O anjo de Deus vai entregar esse filho na sua mão de novo. E, pastor, e aquelas mães que se perderem? Aí o anjo vai pegar essa criança pequena e vai entregar para a mãe Eva, que é a mãe de todos os seres humanos. E algumas crianças os anjos vão ficar com eles para eles cuidarem. Mas eu quero que você imagine essa cena linda. Olha para sua família. Sua família está faltando gente porque a morte tirou de vocês. Se ficarem todo mundo com Cristo, essa família vai estar junta para nunca mais se separar. Amém? Que bênção, né? Outro ponto interessante aqui da ressurreição é que quando as pessoas ressuscitarem, elas ressuscitam com um corpo de glória, com um corpo imortal, com um corpo incorruptível. Se a pessoa era surda, ressuscita ouvindo os louvores a Deus. Se a pessoa era muda, ela ressuscita glorificando ao Senhor. Se a pessoa era cega, ela ressuscita vendo a beleza do Senhor. Se a pessoa era aleijada, estava na cama, ela ressuscita dando saltos, pulos de alegria. Percebam, queridos, se a pessoa morreu com câncer, doença do coração, ela ressuscita com saúde plena, completa para toda a eternidade. Eita, Deus maravilhoso esse que nós servimos, né, irmãos? E Paulo continua. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram. Aqueles que morreram, que ressuscitaram, tá? Juntamente com eles. Então, eles não foram na nossa frente. Nós não vamos na frente deles quando Jesus voltar. Eles ressuscitam primeiro. Nós nos abraçamos. Aí, juntamente com eles, nós encontraremos com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós e aqueles que a morte tirou de nós. Estaremos para sempre com o Senhor na volta de Jesus. É uma bela esperança, não é, queridos? Olha, você tinha que colocar um amém aí agora. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. O que Deus tem reservado para nós é algo fantástico, é algo maravilhoso. Vamos continuar aqui. E o nosso corpo? Eu já falei sobre o nosso corpo, né? O que vai acontecer com ele? Olha o que diz 1 Coríntios 15, versos 51 a 53, ou 54, se eu não me engano. Vamos ver já, tá? Diz assim, ó. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O apóstolo Paulo falando. Quando ele diz que nem todos dormiremos, quer dizer que nem todos morreremos. Eu quero ver Jesus voltando com os meus olhos, em vida. Você também? Amém? Então, Paulo diz, ó, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Tá? O que é abrir e fechar olhos? Piscar. Num piscar de olhos, seremos transformados. Então, quando Jesus vier, ele vai vir do leste, e eles sabem toda a sua glória. Se eu não consigo olhar para o sol, que é algo criado por Deus, como que eu vou conseguir olhar para Deus? Não dá. Se eu for olhar para Deus com o meu corpo mortal, eu vou ser fulminado. Então, quando Jesus despontar lá no leste, num piscar de olhos, meu corpo vai ser glorificado.
Eu vou pegar esse óculos aqui e jogar bem longe, né? O cabelo branco vai sumir. Vamos ter um corpo de glória para poder vir e estar com o Senhor. Tá bom? Então, nós vamos ser transformados num piscar de olhos. E se você parar para pensar, do jeito que a Bíblia fala, os mortos em Cristo também são transformados num piscar de olhos. Para pensar comigo. A pessoa morreu, fechou o olho. A pessoa ressuscitou, abriu o olho. Não importa se passam 100 anos, 500 anos, 1000 anos, para ela é um piscar de olhos. Fechou o olho, morreu. Abriu o olho, ressurreição. Então, para aqueles que morreram em Cristo Jesus também, se você perdeu um ente querido esse ano, vamos supor que leve 5 anos para Jesus voltar, não sei quanto tempo, 10 anos para Jesus voltar, mas vejam, queridos, para ele não vai ter passado 10 anos, para ele vai ser um piscar de olhos. Fechou o olho, morreu. Abriu o olho, Jesus está voltando. Amém? E continuando aqui diz, ó, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com corpo de glória, como eu já falei, e nós seremos transformados, também seremos incorruptíveis, com corpo de glória. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Esse corpo corruptível não pode ir para o céu. Como que esse corpo corruptível vai estar na presença de Deus? Então, esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, vai se revestir de imortalidade, vai se revestir de glória. Nós teremos um corpo glorioso. Agora, um ponto que sempre pergunta, pastor, mas e nós vamos ser transformados e vamos mudar também a fisionomia? Não, não, queridos. Lá no céu, a Bíblia diz que nós conheceremos como somos conhecidos. Quando você me encontrar no céu, você vai saber que eu sou o William. Eu vou saber que você é a Cibele, vou saber que você é o Fábio, vou saber que você é a Vera, vou saber que você é o Daniel, vou saber que você é o Valdeci, eu vou saber que você é a Ruth. Nós vamos conhecer como somos conhecidos. Teremos um corpo de glória, mas teremos as nossas características preservadas, tá? Aí tem gente que fala besteira e fala, mas no céu vai ser todo mundo igualzinho? Não vai ter mais negro, branco, asiático? No céu, entre os salvos, teremos branco, teremos negro, teremos asiático, teremos pessoas de todas as cores. Tem a escritora americana, Ellen White, ela tem um texto bacana, que ela diz que no céu, o nome do branco e do negro estão lado a lado. Lá não vai ter mais preconceito, essa coisa besta desse mundo. Lá, todos nós desfrutaremos da eternidade juntos, com alegria, com amor, com Jesus, tá? Que coisa maravilhosa vai ser esse dia, com corpo de glória, com todos os queridos e com Jesus para todos sempre. Só resta para nós dizer amém, glória a Deus e aleluia. Amém, queridos? Continuando aqui, as pessoas nesse mundo, elas, quando olham para a sepultura, acham que é um ponto final. Nós cristãos vemos que a sepultura não é um ponto final, é uma vírgula. Pois depois da sepultura, na ressurreição, na volta de Jesus, na ressurreição, aí sim nós teremos a vida eterna, no novo céu, na nova terra que Jesus está preparando para nós. Então, o cristão, quando ele olha para a sepultura, ele não tem medo da sepultura. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que além da sepultura, além da morte, tem logo em breve a volta de Jesus, a ressurreição, e ele vai nos levar para o céu que ele está preparando para nós. E olha o que a Bíblia diz em João 14, 1 a 3. Essa é a esperança do cristão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a esperança do cristão. O cristão sabe que, além da morte, tem uma ressurreição. E depois da ressurreição, tem uma morada, tem uma casa, sabe? É lá com Deus, esperando você e a mim. Tem um lugar, um céu, esperando você e a mim e os queridos que a morte tirou de nós. Meu querido, minha querida, você conseguiu entender que a morte não é o fim? Você conseguiu entender que a morte é uma intrusa, mas Jesus já resolveu o problema da morte? Que em Jesus nós temos a esperança da vida eterna? Que em Jesus nós temos a esperança no céu?
que em Jesus nós temos esperança de habitar com Ele e com nossos queridos para todo sempre? Será que não seria o momento de você compartilhar essa mensagem com amigos, parentes, queridos, que você sabe que está sofrendo a dor da morte, a dor do luto, para que eles tenham esperança também? Será que não é o momento de você confiar nesse Deus e dizer, Senhor, eu quero chegar vivo até a volta de Jesus, mas se eu descansar, que eu descanse a morte dos justos. Bem-aventurado que descansa no Senhor. Por quê? Porque os que descansam no Senhor receberão a vida eterna. Você entendeu como é maravilhosa essa mensagem e como Jesus resolveu o problema da morte, como tudo faz sentido, como tudo se encaixa e que o melhor está por vir? O melhor está por vir, porque o melhor não é essa vida. Jesus, ele disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É claro, Jesus quer que você viva bem nessa vida. Mas o melhor, queridos, é depois quando Jesus voltar. E Apocalipse 21, verso 4 diz que Jesus ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E aí diz que a morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem luto, nem dor. Não haverá funerais. Não haverá nada de ruim desse mundo, diz as primeiras coisas já passaram. Esse é o céu que Jesus está preparando para você e para mim. Um céu que não tem hospital, não tem ninguém morrendo de câncer de coração, de acidente. Um céu onde não tem cemitérios. Um lugar onde todos nós vamos gozar de vida, vida plena para todo sempre. Um céu onde ninguém vai ficar doente de coronavírus. Ninguém vai ficar doente de nada. Teremos vida e vida eterna para todo sempre. E Jesus quer te dar de graça esse céu e essa vida eterna. De graça. Mas para isso Jesus diz assim, ó, confia em mim. Por quê? A Bíblia deixa bem claro, com Jesus, vida eterna. Sem Jesus, morte eterna. E a decisão agora é sua. Você quer ter Jesus e a vida eterna? Ou você quer rejeitar Jesus e receber a morte eterna? Se você quer ter Jesus e ter a vida eterna, eu quero pedir que você escreva aí, ó. Eu quero ter a vida eterna com Jesus. Escreva aí agora, essa é a sua decisão. Eu quero ter a vida eterna com Jesus. Se Jesus der a graça de você chegar vivo até a volta dele e ir para o céu sem experimentar a morte, amém, aleluia. Mas se você descansar, você vai descansar salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque você decidiu por Jesus. Então escreva aí, eu quero ter a vida eterna em Cristo Jesus. E passe essa mensagem para seus amigos, parentes, vizinhos, para que eles também desejem a vida eterna em Cristo Jesus. E dentro em breve, nós estaremos vendo Jesus vir nas nuvens dos céus, vendo os que morreram em Cristo ressuscitando e podendo abraçá-los e com eles ir para o céu para nunca mais se separar. Se você crê nisso, eu quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Querido Pai, nosso Deus, nós agradecemos por essa mensagem que nos traz esperança, nos traz conforto e nos traz consolo. Obrigado, Senhor, pois o Senhor enviou Jesus, o seu Filho amado, para vir nesse mundo, pagar o preço pelo nosso pecado, morrer a nossa morte, para nos dar a vida dele. E obrigado porque na cruz o Senhor resolveu o nosso maior problema, que era o pecado e a morte. E em Jesus nós temos a esperança da ressurreição, da transformação, da glorificação e da vida eterna. Senhor, ajuda-nos a olharmos além da sepultura, olharmos para o dia da volta do Senhor, para a manhã gloriosa da ressurreição, onde nós teremos os nossos queridos de volta. Senhor, ajuda-nos a andarmos confiantes no Senhor neste mundo. Desejamos, ó Pai, chegarmos vivos até a volta do Senhor. Mas se viermos descansar, não tenhamos medo, pois estamos seguros em Tuas mãos e receberemos o descanso dos justos, sabendo que na manhã da ressurreição o Senhor dará a ressurreição a todos nós. E que esse dia, ó Pai, chegue logo, quando nós poderemos rever nossos queridos, abraçá-los e com eles, ó Pai, subir para estar contigo nas mansões celestiais, para nunca mais se separarmos. Por favor, Senhor, consola-nos, conforta-nos e nos abençoa com estas promessas a cada dia e ajuda-nos a andarmos com o coração cheio de esperança. Mas não deixa, ó Pai, que essa esperança fique só para nós. Ajuda-nos a compartilharmos essa esperança da ressurreição e da vida eterna com muitas e muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento.
nós agradecemos a Ti por tão grande salvação e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, na quarta-feira nós temos um encontro novamente e o tema de quarta-feira será esse aqui, ó, profetas, sonhos e visões. Profetas, sonhos e visões. Quarta-feira, às 19 horas, espero por você mais uma vez. Que Deus te abençoe e tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.